Estamos no ar e o podcast Carol Transforma está disponível para você no YouTube, no Spotify ou na plataforma que tu mais gosta de curtir, né? Temos aí o Deezer e tantas outras, né? Aproveito para pedir para você me seguir lá no Instagram, @caroltransforma. Também, né, gente, vocês sabem que para que os nossos projetos aconteçam, a gente precisa sempre do apoio das empresas. Tenho aqui a EcoWork, Altabox, Academia Biocenter e Estética Cabelo e Companhia. Então vamos aí com o meu convidado Fábio Yudes. Cola em mim e aproveita o conteúdo. Olá, transformadores e transformados, eu sou Carol Sierakovski, apresentadora desse podcast, empresária, comunicadora, e hoje nós estamos iniciando mais uma jornada de Carol Transforma. Cola em mim que o meu convidado é pura informação e muito conteúdo. Fábio Yudes, muito obrigado pela presença. Obrigado, Carol. Obrigado pelo prazer de estar aqui com você hoje. Fábio, me conta que tu é carnegiano. O que é isso, Fábio? Uau, carnegiano. Trata-se de uma formação por uma universidade corporativa americana chamada Dale Carnegie e que tem transformado muitas vidas mundo afora. Hoje são mais de 9 milhões de pessoas desenvolvidas em mais de 80 países. Ô Fábio, então assim, me resume assim, quem é o Fábio hoje, hein? O Fábio hoje é um sublicenciado dessa empresa, então a nossa franquia é em Porto Alegre. É um entusiasta em desenvolver pessoas, é um entusiasta em ver o resultado das pessoas em termos de econômicos, financeiros, prosperidade, ver as pessoas mais tranquilas e buscando o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Esse é o Fábio, aquela pessoa que quer enxergar o bem das pessoas. Ô Fábio, então conta pra mim quem era o Fábio antes dessa transformação da Dale. Opa, que bom você me dar essa oportunidade, Carol. O Fábio, antes da Dale Carnegie, era um consultor, né, de empresas, onde trabalhava com números, com resultados, com cálculos, vamos dizer assim. E aí, percebendo que as pessoas elas tinham muito mais situações a resolver dentro das suas empresas e das suas vidas que eram fora os números. Então eu olhei para dentro, né? Olhei para dentro de mim primeiro para poder entender o que eu precisava desenvolver, para depois olhar nas pessoas. Então, dentro da minha caminhada como consultor, eu percebia que muitas empresas apanhavam, sofriam por algumas inconsequências dos empresários. Então eu fui consultor do Sebrae por algum tempo. Então aí eu entregava consultoria nas empresas, em loco nas empresas, e também eu entregava instrução pelo Sebrae. E me chamava a atenção quando algumas pessoas me diziam assim, eu vim aqui buscar a fórmula mágica de como que eu revoluciono a minha empresa. E eu não sabia entregar essa fórmula mágica, não sabia o que faltava. E tu te questionava em relação a isso? Tu tentava achar respostas? Como é que era isso para ti? É interessante porque eu lembro bem que em um momento que eu estava no interior do estado entregando um produto do Sebrae, não me lembro bem qual era, e que eu cheguei lá, tinha um dono de uma metalúrgica, que ele me disse assim, professor, ele me chamava, professor, eu vim aqui para entender o que está acontecendo com a minha empresa. Digo, uau, como assim? Me fala mais. Nossa, eu trabalho e não me sobra dinheiro. Eu digo, nossa, então como é que eu vou saber? Ele querendo as respostas antes do início do trabalho. E aí, quando eu fui conduzindo aquele conteúdo que era do Sebrae, chegou no momento em que ele me disse assim, não, peraí, Fábio, o que tu está me dizendo é que então eu, como empresário, não posso pegar o dinheiro da empresa? Eu disse, bom, se você entendeu isso é uma verdade. Você precisa ter o seu salário e tal. Ele olhou e disse, não, mas então eu vou ser empregado. Eu disse, olha, então talvez seja um caminho, se é como tu está pensando. Então ele passou a entender que ele fazia algumas coisas erradas como empresário. Então isso começou a me chamar a atenção, porque as pessoas não tinham muita consciência do que fazer. Elas não tinham muita consciência do que elas faziam com o dinheiro ou o que estressava elas. E esse foi um fator motivador para ti, para buscar a
tua transformação, digamos assim? Opa! Vamos lá. Vamos lá. Eu entendi que eu fiz algumas formações, Carol, tudo a ver com o que eu faço hoje. Eu sou formado em contabilidade e tenho algumas pós-graduações na área de gestão e controladoria. E eu entendia que na teoria, então, técnico, eu tinha um conteúdo técnico. Agora eu entendia também que eu precisava fazer algo com que esse conteúdo técnico fosse relevante para as outras pessoas. E aí, lá no interior do estado, onde eu sou natural, que é de Palmeiras das Missões, veio um rapaz e me convidou para participar de um treinamento de relações humanas, comunicação e liderança da Dale Carnegie. E eu já tinha lido o famoso livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, eu tinha ouvido falar e lido ele, e digo, bom, tá, mas que treinamento é esse? Daí que ele me falou do livro, eu digo, é o livro na prática, eu disse, preciso desse negócio. Eu vim para a sala de treinamento, vivenciei o treinamento e a partir dessa vivência eu fui convidado a conhecer um pouco melhor a empresa, por aquilo que eu apresentava em sala de treinamento, por aquilo que eu buscava. E eu fui convidado a conhecer melhor a empresa. E eu entendi que dentro da estrutura da Dale Carnegie, para a nossa formação profissional, nos desafia muito a formação profissional. E quando eu fui conhecer melhor a empresa, a Dale Carnegie, lá na franquia, que era na sublicença, que a gente chama, que é um braço da franquia, que é lá em Passo Fundo, que é da IDC, que eu era colega dela lá, enfim, fazia parte daquela empresa. Aí eu fui entender o quão valioso era a formação profissional dentro da Dale Carnegie. Até então tu não tinha tido nenhum contato com a Dale, então? Absolutamente não. Foi a partir do treinamento que eu fui conhecer o que era a Dale Carnegie. Alguma pessoa te motivou a buscar esse algo mais, assim? Ou o que te motivou a pensar que para ti ia ser interessante fazer o treinamento da Dale? Ah, sim. Eu vi alguns empresários fazendo esse treinamento e eu via o que eles falavam sobre o assunto. E eu entendi que a atitude e o comportamento deles é o que fazia diferença. Então eu via assim, o que eles tinham em especial e perguntava, vem cá, o que leva vocês a fazer isso? E aí que eles comentavam um pouquinho sobre a história deles. Então tudo era em direção a atitudes e comportamentos. E foi o caminho que eu enxerguei quando me venderam a ideia da Dale Carnegie, foi o caminho que eu enxerguei que é o motor para eu fazer aquela minha parte técnica conduzir. Mas eu jamais imaginava que eu ia ser um instrutor desse negócio, né? Eu entrei para melhorar a minha empresa de consultoria, para eu ser um consultor, melhor dizendo, melhor dentro da minha atividade que eu fazia. Mas jamais imaginei que eu ia ser instrutor. Até porque, como muitas pessoas me dizem hoje, quando eu falo sobre o negócio, eu nunca imaginei que eu ia ter a capacidade de fazer isso. Ô Fábio, e uma coisa que eu acho bem interessante, e gente, depois eu vou contar para vocês o meu encontro com o Fábio, né, porque que ele tá aqui hoje comigo, a importância da presença dele aqui, mas eu acho interessante a gente falar sobre a questão pandemia, porque muitas pessoas perderam o seu chão, né, dentro do processo pandemia, porque as empresas, beleza, o cara tem a empresa há 20 anos, ela funciona desse jeito, tá entrando tecnologia, tá entrando isso, a gente vai se adequando num certo período. Mas e o evento pandemia? Que da noite pro dia, tudo mudou. Carol, hoje de manhã, eu vou falar no nome de um cliente que é um parceiro meu hoje, chamado Charles Spest. Ele é sócio da madeireira Schneider, de Bom Princípio. E quando começou a pandemia, eu estava com uma turma acontecendo em Novo Hamburgo. Então, são 6 da turma, metade do treinamento, trancou tudo. E ele estava nessa turma. E o meu trabalho que eu tive durante a pandemia foi justamente sentar na mesa do meu escritório e ligar para todos os clientes que eu pude ligar, que era para trazer uma palavra de afago, para que eles se acalmassem, para que eles raciocinassem, para que eles tivessem a clareza, o controle emocional para ter a clareza do que fazer naquele momento. Porque ninguém sabia o que estava acontecendo, absolutamente ninguém. Um dos principais fatores que nós trabalhamos hoje dentro da nossa empresa é o controle de preocupações e estresse. Então, o livro Como Evitar Preocupações e Começar a Viver, né? Então, o que eu podia era trazer um alento para que as pessoas tivessem a concentração, a serenidade de pensar com mais calma no que fazer naquele momento.
Eu lembro que eu liguei para o Charles e o Charles apavorado, dizendo, Fábio, eu não sei o que eu vou fazer, porque agora acabou tudo, estamos sem chão e, meu Deus, o que vai acontecer agora e tal. Eu digo, Charles, acalma. Ele me falava assim, eu lembro muito bem que ele dizia, falar é fácil, né? Quero ver fazer. Hoje de manhã eu fui visitar ele lá. E até numa brincadeira que ele me disse, tu viu aí que estamos abarrotados de madeira? Eu digo, me fala mais sobre isso, o que aconteceu? Ele disse, muito trabalho mesmo. A pandemia fez com que ele evoluísse, melhorasse processos. A empresa dele cresceu durante a pandemia, construção civil, que muita gente não apostava nisso, e que foi o que explodiu, um dos fatores que explodiu, e ele cresceu junto com tudo isso por conta da serenidade que ele teve em relação a isso. Fábio, falando de Dale Carnegie, né, da tua entrada na Dale, tu acredita que a tua transformação ela foi mais pessoal ou profissional? Pessoal, Carol. Pessoal. Por quê? Na Dale Carnegie não tem como a gente separar. O que eu for na vida pessoal, eu me transformo na vida profissional. A gente costuma dizer que o que a gente vende não é um treinamento, é um equilíbrio para as pessoas. Digo isso por conta em conversa com a minha mulher, com a Graciele. Minha mulher, ela me diz assim que provavelmente se não fosse a Dale Carnegie, hoje nós também não estaríamos casados. E eu concordo plenamente com ela, porque eu era muito de trabalhar excessivamente e eu esqueci um pouco da família. E ela ao contrário, ela é muito família, e aí a gente procura buscar esse equilíbrio. E é interessante porque quando a gente entende o que a gente tem de ponto a melhorar, a gente começa, tendo a consciência, a gente fica mais fácil de corrigir. E uma das coisas que eu mais corrigi durante a minha carreira foi o ouvir as pessoas. Entender qual é o momento de cada uma. E nesse entender, nesse ouvir, como todos os casais, acontecem as brigas. Não rotineiramente, né? Espero que não, mas em algum momento acontece. E quando a gente para ouvir as pessoas e entender que eu não sou a pessoa mais certa do mundo e que eu preciso ouvir a outra pessoa, eu passo a entender também o que eu preciso corrigir. Se eu tiver a humildade de receber isso. Isso foi acontecendo durante a nossa vida. E hoje também na empresa eu procuro ouvir as pessoas para entender qual é a necessidade de cada uma delas, para poder entregar algo que seja para elas. É como se nós fôssemos embrulhar em uma caixinha, em uma embalagem de presente e entregar a ela. Está aqui o que pode te ajudar a resolver os problemas, seja da tua empresa, seja da tua vida. Então, para que traga esse equilíbrio. O Fábio, então a Dale, ela tem uma ascensão direta, né, na parte pessoal da pessoa, que muitas vezes contribui para que ela não tenha muita ação na vida profissional, né? Exato. Sabe que isso me faz lembrar, Carol, eu tive uma pessoa em sala certa vez, que eu falava Evandro, então aqui Sim. Eu não sei se o sobrenome dele encaixaria. Mas o Evandro me chamou a atenção porque um dia é uma pessoa super bem sucedida, é uma pessoa, como ele mesmo diz, dinheiro para ele não é o problema, ele sabe fazer. E ele chegou em sala e um dia ele falou, olha, o meu problema aqui, eu quero trabalhar em casa, a união da minha família, eu preciso ser mais aceito entre aspas, mas vamos dizer assim, ser mais afagável em casa. E isso aconteceu, tanto é que um dia a mulher dele me enviou um vídeo dos dois no CTG, dizendo assim, olha aqui, Fábio, o Evandro precisa ser mais Fábio, ele está conseguindo se trabalhar e tal. E isso me chamou muito a atenção, porque já era a família dele apoiando essa evolução dele. E por consequência disso, na empresa dele, ele também conseguiu ter um olhar diferente para os colaboradores, para os empreiteiros que ele tinha e assim por diante. Porque uma coisa é consequência da outra. Quem disser que eu separo completamente, eu em casa sou algo e na empresa sou outro. Bom, aí me parece ser, vem cá, eu preciso botar uma máscara, uma roupa, uma armadura para eu ir para a empresa e eu chego em casa, eu desvisto isso e aí muitas vezes é nesse momento que acontecem as separações, os prejuízos demais que a gente conhece. Ô Fábio, falando de empresas mesmo, hein?
tu teria aí exemplos reais, daqui um pouco, né, do montante que a Dale faz com que as coisas aconteçam, né, fluam pro empresário. Uau! Tem alguns. Eu sei que não dá para falar tudo, não dá para falar nomes, enfim, né, mas vamos... Isso. Sabe que na semana passada eu visitei um empresário do qual eu não consegui vender o treinamento para ele, eu costumo dizer assim, porque ele tinha uma vida equilibrada, ele me vendeu uma vida completamente equilibrada. Tirando férias 3 vezes por ano, viajando para o exterior, em casa, um espetáculo, né? E com uma empresa consideravelmente grande. Eu estou falando de uma empresa com uma produção em torno de 200 pessoas. E quando eu disse para ele que eu não tinha muito o que ele fazia em sala, ele disse, mas eu gostei dessa ideia, eu vou ir. E mesmo assim ele passou a dormir um pouco, depoimento dele, passou a dormir um pouco melhor e dentro da produção dele ele conseguiu reduzir custo e melhorar a produtividade. Bom, aí eu trago uma empresa que muito eu costumo falar também, porque nos autorizam de certa forma até um certo ponto falar, é a própria Farmácia São João. Farmácia São João, o sócio proprietário que é o seu Pedro, ele fez esse treinamento, fez um dos treinamentos, né, que o Carnegie é uma universidade corporativa, logo depois eu falo sobre os demais processos. Ele fez daí o Carnegie Course, que é o mãe de todos, é como se fosse, que nem eu falei que sou formado em contabilidade, como se fosse a formação em contabilidade, depois tem as especializações. Então ele fez o Dale Carnegie Course, entendeu o valor que depois que ele fez, que ele colheu os resultados, que ele se desenvolveu ainda mais, ele passou a fechar algumas turmas em company, com os principais gerentes do estado. Por quê? Porque ele tinha uma meta, ele tinha e tem uma meta clara da empresa dele. Então ele fez algumas turmas em company do Dale Carnegie Course, depois ele fez mais algumas turmas em company, afunilando ainda mais esse filtro da empresa para um treinamento de comunicação de alto impacto ou apresentações de alto impacto, que é para fortalecer ainda mais o grupo dele, os principais gestores do estado, para que ele conseguisse alavancar esse processo. Assim como nós podemos falar sobre... E a gente vê Farmácia São João, né, já te interrompendo, tipo, né, não é qualquer empresa, né? Exato. É uma empresa que tem uma trajetória já de base, que está bem, enfim, né? Quando ele passou por esse processo, me parece que ele tinha algo em torno de 400 lojas já, né? Hoje, acredito que esteja batendo nas 1.000. Então, é uma evolução que ele vai construindo de forma consciente. E, inclusive, hoje, ele nos diz assim, em combinação com a nossa franquia em Porto Alegre, ele fala que ele apoia, logicamente que ele continua apoiando. Então, hoje são em torno de... há 3 anos atrás, eram mais de 300 pessoas treinadas por nós. Estou falando em gestão, né? Só em gestão. E hoje ele tem um combinado com a franquia de que ele apoia e ele indica as pessoas que precisam passar por esse processo, que isso é importante que passem. Outras empresas também nos apoiam. Nós vamos falar aqui sobre VOC Investimentos, sobre Fueltec, sobre PVC Sul Plásticos, sobre Grupo Krause, e aí eu posso fazer uma lista de empresas que eu estou falando aqui ao redor. Ecoplac aqui em Sapiranga, nós vamos falar sobre Massas Açoriana, que foi teu colega também, o Davis, né, que também está enxergando quem são as outras pessoas que vão vir para dentro do contexto. Então são várias as empresas que eles desenvolvem os principais líderes. Além do Sicredi também, então o Sicredi também tem resultados importantes com o nosso processo, algumas suregs, algumas regionais que estão conosco e que a gente sempre estuda junto, Carol, quem são as pessoas que deveriam passar por esse processo. Por que deveriam? Tem o próprio Jorge lá da JZG Serviços, que você que você conhece. Então, quem são as pessoas? Porque são as pessoas que elas estão prontas nesse momento e elas estão aceitando, acessíveis a receber informação, a se desenvolver. Porque quando a gente consegue estar acessível, que a gente abre os nossos canais, como a gente faz uma analogia, vai de copo vazio para dentro da sala, aceitando aquilo, bom, vem cá, tem algumas coisas que eu posso até não concordar nesse momento, mas o mínimo que eu preciso fazer
É experimentar para poder ver se dentro da minha realidade isso está certo. Ô, Fábio, me diz agora, nessa tua última turma, tu teve uma aluna difícil, hein? Meu Deus do céu. É aquela história assim, é uma aluna difícil, mas uma aluna bem legal, né, Carol? São as pessoas assim que a gente gosta muito, nos desafiam, às vezes são teimosinhas, mas que são bacanas, são muito espetaculares. E quando acontece de ter essas alunas difíceis, hein? Tu consegue tirar de letra isso aí, hein? Ou lá dentro tu te irrita, hein? Olha, o nosso poder de resiliência ele tem que ser muito bem trabalhado. Nossa Senhora! Então, Carol, quando a gente tem uma máxima que a gente diz assim, todas as pessoas, elas, por piores que elas sejam, assim, eu não estou falando dessa moça, tá? Por piores que elas sejam, elas têm algo a nos ensinar. Então, muitas pessoas elas me dizem assim, como é que vocês conduzem dessa forma a turma e tal? Porque assim como tem as pessoas que elas colaboram, que elas vêm junto, tem aquelas pessoas que querem nos desafiar. Então, eu lembro bem de um participante na turma, acho que umas 2 ou 3 turmas atrás, que na primeira sessão ali e tal, eu fiz uma pergunta que nunca mais faço também nas turmas, né? E que ele chegou... Tudo é aprendizado, tudo né? aprendizado. Que ele chegou para mim e disse assim, mas isso daqui como é que ele falou? Tipo, não é lavagem cerebral... Eu não me lembro qual foi a expressão que ele usou. É uma coisa assim. E eu, quando eu recebi aquilo, eu digo, Jesus, como é que eu vou lidar com isso? Pensei comigo, né, inconscientemente, como é que eu vou lidar com isso? Hoje é um dos nossos maiores parceiros. Hoje é uma das pessoas que mais nos apoiam, que mais fala bem. Por quê? Porque esse foi o momento em que ele não havia entendido o que era. E o que era essa pergunta, hein? Qual foi a pergunta? Eu preciso ler. Eu não lembro qual é a pergunta, eu deletei já. Eu acho que foi assim, mais ou menos assim. O que você leva dessa noite de hoje, no primeiro encontro? No primeiro. O que você leva da noite de hoje? A resposta foi mais ou menos assim. Isso aqui é tipo uma autoajuda, me parece que ele falou. Eu digo, Jesus do céu, agora como é que eu vou lidar com isso? Pensei comigo. E aí, mas no final das contas... Ele, além de várias outras situações que acontecem, várias não, algumas outras situações que acontecem, quando a gente consegue ter esse olhar para o que eu preciso desenvolver nessas pessoas, uau, o resultado é algo sensacional. Ontem até eu estive conversando com essa pessoa e essa pessoa, o radar dele conosco é quem eu preciso, é importante que traga para dentro da sala de treinamento, por aquilo que ele sentiu, por aquilo que ele desenvolveu, e isso que era uma pessoa muito difícil de lidar. Muito difícil de lidar. E ele traz isso como algo que ajudou demais ele, e ele hoje fala para todas as pessoas que ele pode falar sobre, olha, faz porque para mim ajudou muito, é um processo de desenvolvimento que realmente faz a diferença na vida das pessoas. Ô Fábio, e tu tem alguma história engraçada de quando tu vai visitar algum cliente, acontece, a pessoa te irritou, tu quase perdeu a estribeira, alguma coisa assim, alguma coisa que deu errado mesmo, sabe? Porque eu olho pra ti e eu vejo assim, tipo, seu perfeição. Quero saber aquelas histórias capciosas, assim, né? Carol, olha só, eu lembro de uma que de um parceirão meu que disse, vai lá e conversa com a minha irmã. A irmã dele era dentista. E pra mim tava tudo certo, porque afinal de contas ele comprou a ideia. E eu cheguei lá, comecei a conversar com ela me olhando, assim, e aí do nada, assim, ela me disse assim, tá, olha, eu até vou pensar em fazer, mas nós vamos ter que fazer um combo aqui, uma troca. Eu pensei, não faço isso, né, pensei comigo, mas não falei, né. Daí um pouquinho ela me disse, tá, se nós fizermos, ela começou a me olhar, se nós botar um botox, se nós fizermos isso, se nós fizermos aquilo. Eu ouvindo aquilo, aí eu te confesso, acabou comigo. Eu parei assim, o que eu respondo pra ela agora? Tu não respondeu, eu não preciso de botox? Eu comecei assim, eu fiquei paralisado assim, tipo, tá, eu não faço isso, mas foi algo assim que ela me tirou tanto do prumo, que acabou a conversa por ali. Ela disse, não, eu vou pensar e tal, mas capaz. E aí tu saiu dizendo, então tá, obrigado, tchau. Acabou, obrigado pela tua atenção, foi um prazer te conhecer, vou embora. Olha, perdi o rumo. Agora tu me deu ideia pra gente trocar coisas por treinamento físico, pela estética. Tu tá ficando bom em perguntas, eu gostei disso. Ai, mas essa foi muito boa, Essa foi algo que me tirou realmente, assim, que me marcou bastante.
Ô Fábio, e como é que é esse contato com os outros instrutores e tal, né? Eu tive a oportunidade de conhecer o Marcelo, né? E como é que funciona essa interação entre vocês, hein? Pois é. A nossa empresa ela tem uma ISO 9001, né? Então é um processo, um padrão de qualidade e tal, que até onde eu sei é a única empresa de treinamento ou universidade corporativa que possui, né, essa certificação. Então, para que isso aconteça, Carol, nós precisamos estar em contato entre nós, instrutores, trocando informações. Então, nós tivemos ali a satisfação de ter o Marcelo Filipim conosco, onde a gente trocava muito conhecimento, a gente trocava informações, nós colaborávamos um com o outro com relação à própria metodologia. Então, nós estamos falando aí de uma metodologia que existe desde 1912. Então, agora, dia 22 de outubro, vai fazer 110 anos. E que a essência é a mesma desde então. Tanto é que, para quem ouvir aqui, que lembrar do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, 24 anos depois da primeira sessão do Dale Carnegie na escola de moços dos Estados Unidos, Dale Carnegie estudando as pessoas, ele veio a primeira edição do livro, em 1936, que hoje é o segundo livro mais vendido no mundo, segundo informações. Então, essa metodologia ela é atualizada anualmente, de acordo com a velocidade com que as pessoas elas captam as informações. Então, enquanto nós estamos falando aqui, a Universidade Carnegie nos Estados Unidos estão nos estudando qual é a nossa velocidade de captação e como a gente precisa conduzir as sessões. Então, nesse processo de recertificação que somos exigidos a vivenciar, nós vamos trocando informações, nós vamos construindo e um instrutor vai apoiando o outro. É como se nos dessemos as mãos para dizer assim, vem cá, a gente tem uma bandeira chamada Dale Carnegie que a gente está conduzindo e que a gente tem um padrão de qualidade que a gente também precisa respeitar. Então, como é que a gente vai apoiar um ao outro para que isso aconteça? Então, é algo que é importantíssimo e sensacional, porque é um dando a mão para o outro para poder buscar ajudar. E eu vi isso, gente, vi isso lá, porque aconteceu uma situação logo no início do treinamento, porque eu fiz o treinamento e eu vou contar para vocês, mas antes, né, mais uma vez, né, o nosso podcast, ele funciona porque temos apoiadores, né, Academia Biocenter, tudo em um único lugar, treinamento personalizado, aulas semi-personalizadas, nutricionista, tudo que você precisa, você encontra na Academia Biocenter. Estética, cabelo e companhia, para você ficar ainda mais diva, mais linda ainda. Tudo que você precisa também encontra lá. E ainda o apoio, né, gente? EcoWork, né, onde estamos aqui fazendo o nosso podcast. E Alta Box, que está fazendo a nossa produção também. E então vou contar para vocês a minha história, como eu conheci o Fábio, que foi através do treinamento, né? Eu fui apresentada, o Dale, na verdade eu não sabia nem falar, né? Eu achava que era Dale, né? Como todo mundo, gente, se escreve Dale, se escreve Dale, mas se fala Dale. Então eu achava que era Dale. Aí eu fui apresentada ao curso pelo Rodrigo da Vale TV. E um ano depois, não foi no momento, né? Um ano após. Um ano depois. Um ano depois, sob o efeito pós-pandemia também, em função de todas as transformações que o meu negócio sofreu, né? Mas principalmente eu acho que além do negócio, né? Eu acho que quem mais sofreu alguma transformação e que eu não estava percebendo naquele momento fui eu mesmo, né? Então, dentro do treinamento, gente, e eu fui a pessoa que deu trabalho pro Fábio, né? Nossa Senhora! Muito, né? Chegar atrasada, mexer no celular, né? Várias cocitas, né? A gente melhorou, não 100%, mas, né? Deu uma... Mas o principal de tudo isso, gente, foi que eu fui aberta ao treinamento a partir do quarto encontro. Entendam, né, que até o quarto encontro a gente acha que tá no lugar errado. Mais ou menos por aí. Mas a partir daí eu fui muito aberta, porque eu realmente comecei a entender a importância do processo. Porque tem coisas óbvias que a gente não faz e que precisam ser ditas, né, Fábio? É verdade. Aproveitando esse gancho que você trouxe aqui, Carol, eu lembro de um cliente que eu tive, né? Quando
quando eu ainda não estava em Novo Hamburgo, em que ele passou a treinar. Ele treinou, parece que foram 5 pessoas da equipe dele naquela turma. E ele é um empresário super bem sucedido, da área do agronegócio. E aí eu lembro que a mulher dele lá, que era do financeiro, ela tinha 5 vagas, ela fechou 5 vagas e tinha um desses, que era o gerente geral, o diretor da empresa dele lá, que ele me ligou um dia e desrespeitosamente me disse: olha, eu não sei o que tu está pensando que eu sou, mas eu estudei no exterior, eu fui para não sei mais aonde e tal, e fez uma propaganda enorme dele. Ele me disse: ó, eu não vou fazer esse curso, esquece, eu não vou fazer o curso. Bom, vamos lá, como é que eu vou lidar com um negócio desse, né? Como é que eu vou dizer para ele, não, você tem que ir? Daí eu liguei pro dono da empresa, que estava em férias, na praia e tal, e falei isso para ele. E ele, do jeito simples dele, ele me disse assim: tá, mas deixa que eu vou conversar com esse rapaz. E foi mais ou menos assim, porque eles iam em eventos para São Paulo, em eventos das multinacionais das quais eles representavam, e para isso o diretor dele tinha tempo. Agora, para fazer um processo de desenvolvimento que ia fazer bem para a empresa, ele se julgava ser o superior, que sabia tudo. E eu costumo dizer assim, Carol, treinamento é para quem quer, não para quem precisa. Normalmente, quem precisa julga, quem realmente precisa julga que não precisa e tal. Então, e quem quer, talvez muitas vezes não precise tanto assim, porque já tem um exercício muito grande por dentro. E eu lembro que no processo de certificação, esse empresário, que eu lembro que foi a pessoa que me deu o primeiro emprego, aos meus 19 anos, ele falou assim, e isso também me marca, porque eu treinei algumas pessoas que marcaram a minha vida, que foram responsáveis pelo meu processo de desenvolvimento pessoal também, em que ele disse assim para as pessoas: para fazer esse treinamento, você precisa ter muita humildade, para você poder absorver, para você poder receber isso de copo vazio e fazer com que, imaginando que você não sabe nada, que daí só assim que você vai tirar o melhor proveito. Então isso me marcou muito, porque isso não sou eu que falo, e muito daquilo que eu falo, eu procuro sair da teoria, porque a teoria, o mercado está cheio de teorias muitas vezes vazias, que nos entregam muito conteúdo e a gente não sabe o que fazer com ele. Eu trago muito exemplo. Então hoje, dentro do que eu passei até aqui, dos meus trabalhos com consultoria e tudo mais, eu procuro enxergar nos clientes que eu vivencio, que eu treinei, que eu desenvolvi, o que eles nos ensinam. Então vem cá, se você tinha um determinado patamar em que você conseguiu conquistar aquilo que muitos de nós querem, então você tem o direito a me ensinar algo. Então eu quero ouvir de você como é que você chegou nesse patamar. E eu sou um aluno, eu sou um aprendiz eterno. Eu olho assim para as pessoas e digo assim: vem cá, o que você tem para me ensinar? E eu procuro ouvir. Aí entra dentro daquilo que nós falamos antes. E nesse ouvir eu aprendo bastante. Então cada case que me aparece, cada pessoa que me dizem assim, ó, vem cá, o que é o curso? Me fala um pouquinho sobre esse curso. Eu digo: olha, eu não tenho como te falar, eu não tenho habilidade de falar ou por telefone ou numa videoconferência que seja. A minha habilidade ela é limitada nisso, porque eu não consigo sentir a pessoa. Então, quando é pessoalmente, eu consigo entender um pouquinho o que está por trás daquilo que ela está me dizendo. Consegue pegar alguns sinais, assim, alguma coisa, né? Exato. Eu costumo fazer uma analogia com o câncer. Bom, muitas pessoas elas sentem dor e aí elas vão no médico e o médico diz: olha, precisa fazer alguns exames e tal. E para não mexer no que realmente é o problema, elas tomam alguns medicamentos para acalmar a dor. Só que tem um detalhezinho importante: enquanto você não mexer onde realmente é o problema, a dor, você está tapando o sol com a peneira. Então, isso é o nosso processo também. Bom, eu preciso aumentar faturamento, eu sofro de ansiedade, o meu estresse é elevadíssimo, eu explodo com as pessoas, eu vivo criticando, enfim, tudo aquilo que são as nossas doenças que a gente carrega conosco e que a gente faz inconscientemente, tudo aquilo que a gente conduz não é porque a gente quer, é porque a gente não tem essa consciência, normalmente assim. Sim. Quando eu converso com as pessoas, eu vou entendendo o porquê. Qual é a origem disso? Então, muitas vezes é uma ansiedade excessiva que nos faz atropelar processos. Ou o nosso medo que nos impede de realizar algumas coisas. Ou, enfim, tem várias situações e quando eu vou entendendo isso, eu já procuro linkar o que eu entendi
com o plano de retorno do investimento da pessoa, o famoso ROI. Então, desde o início do processo, eu já entendo mais ou menos, já sei mais ou menos o que eu preciso, qual é o caminho para conduzir essa pessoa para ela atingir aquilo que ela veio buscar. Ô, Fábio, uma coisa que eu acho bem interessante a gente comentar sobre do treinamento da Dale é que às vezes a gente não quer ver que tá, vou falar assim, muito tá por mim, assim, ó, eu busquei Dale por causa de uma coisa e ali dentro eu vi que eu tava sem tesão, literalmente, pelos meus negócios, né, sem aquela vontade de fazer acontecer, aquela vontade de continuar. Eu acredito muito isso, a questão pandemia, por isso que a gente deu uma tocadinha ali, né, que é tanta confusão, tanto rolo, tu acaba perdendo isso. E no meio do treinamento, desviei totalmente daquilo que tinha sido a porta de entrada para mim no treinamento. Isso acontece com frequência nas pessoas, hein? Sim, Carol. Acontece porque muitas vezes as pessoas elas não sabem o papel real delas. E aproveitando que você trouxe aqui, eu lembro de um outro cliente que ele tem um posto de combustível que durante a pandemia, uma ligação para ele me disse: "Não, Fábio, eu estou relativamente tranquilo." Por quê? Como assim, né? Porque um posto de combustível e tal, com tudo aquilo que ele enfrentou também. E ele me falou: "Olha, Fábio," até ele é da cidade de Esteio. Ele me disse: "Eu estou assustado com os meus colegas empresários aqui de Esteios," parece que é do CDL que ele me falou, "porque lá é como se fosse uma barata tonta. As pessoas não sabem o que fazer com o que está acontecendo." Para mim, Fábio, como o meu papel está claro, então lá quando a gente pega o plano de retorno, lá porque minha função existe, qual que é o teu papel, quando a gente clareia qual que é o nosso papel, enquanto pessoa, enquanto empresário, a gente vai passando a entender o que a gente precisa fazer, o que é inteligente que a gente faça diferente, e o que eu preciso deixar de fazer, para que eu possa ter mais tempo e mais qualidade de vida. Então, talvez não seja de imediato que eu consiga parar de fazer algumas coisas, mas eu preciso já arrumar o meu radar para que eu consiga seguir esse caminho. E ele foi interessante porque ele me disse assim: "Fábio, quando aconteceu a pandemia, eu passei a entender um pouquinho o que estava acontecendo, eu me fechei no escritório da minha empresa e pensei o seguinte: bom, vem cá, qual que é o meu papel? Bom, o meu papel, eu preciso garantir determinado resultado para a minha empresa." E aí eu comecei a criar as ações, montar as ações do que eu precisava fazer. Então, tive que demitir algumas pessoas, corrigir algumas despesas dentro da minha empresa, porque eu precisava garantir a minha empresa aberta. Então, em funcionamento, porque quando passar isso daqui, ela vai se manter de pé. Então aqui, Carol, quando a gente passa a entender qual é o nosso real papel, pode ser que o nosso caminho mude dentro do processo. E não é, vamos dizer assim, ele é de certa forma comum que aconteça. Tem algumas pessoas que estão muito claro o que elas querem no processo. Está muito claro e a gente ajuda elas desde o início. Agora, tem algumas pessoas que elas vão com essa dúvida: eu imagino que seja. Daí você entra numa sessão de conscientização, você já fica um pouquinho mais na dúvida, algumas já ajustam ali, a maioria já fica um pouquinho mais na dúvida. Na sessão número 2 ou 3 das 14 que nós estamos falando, na sessão 2 ou 3, ela já clareia isso e ela já aciona o rumo. Então elas já fazem com muito mais entusiasmo aquilo que elas precisam fazer. E é interessante que o método da Dale, ele é dividido em sessões. Nem todas as sessões a gente vai ter o mesmo ânimo, mas é impressionante o quanto a gente se identifica com a maioria das sessões, né? Dos problemas de procrastinar, de se incomodar, né? Eu, por exemplo, dando um exemplo muito claro, assim, do que foi interessante para mim, assim, do que fez a mudança, né, de visão, porque às vezes tu tá tão imbuído dentro do problema que tu não consegue enxergar a coisa pro lado de fora e tentar resolver. A questão aquela do livro que era pra... Eu não consigo dividir em compartimentos ainda, né? Sim. Mas a questão, o que pode acontecer de pior se isso acontecer? Porque todo mês sempre acontece alguma coisa que fica incomodando. Quem tem negócio sabe disso, né, gente? Então, todo mês tem alguma coisa que incomoda. Então,
a minha fórmula de escape, digamos assim, hoje é pensar sobre isso. Então, assim, beleza, o que tu aproveitou do curso? Primeiro, esse item, né? E isso parece que é óbvio, mas a gente não consegue identificar isso quando tu tá dentro da empresa, dentro do problema, na verdade. Você está envolvido, né, com o problema, né? Você está emocionalmente envolvido e aí você não tem a capacidade de olhar de fora. Eu costumo dramatizar. Agora, alguns dias atrás, por exemplo, eu estava lá na minha terra natal e aí fugiu o filho de uma vizinha nossa lá, e ele tem síndrome de Down. E aí, bom, ele não sabe ao certo o que está fazendo. Então ele tem 4 anos de idade, 5 anos, acredito eu. E eu vi que ela correu na rua assim, eu perguntei, Juliana, o nome dela. Eu digo, Juliana, o que está acontecendo? Meu filho fugiu e tal. Só que ela estava tão contaminada com o momento. Pânico, pavor. Exato, que ela não sabia para que lado ir. E aí eu saí lá e eu fui disfarçadamente por um caminho onde ela não tinha ido. E eles têm um pátio enorme lá e todo cercado. Daqui a pouquinho, quando eu cheguei na esquina, tava o menininho atrás de um abacateiro, escondidinho atrás, comendo salgadinho, tava lá com 2 pacotes. Eu fui brincar com ele, chamei ela. Mas por que aconteceu isso? Porque eu tive o poder do raciocínio, que é quando a gente se acalma e a gente para pensar. Tem a clareza, o que eu posso fazer? Exatamente isso. Na pandemia, Carol, você tinha me perguntado antes, aconteceu muito das pessoas não entenderem o que fazer naquele momento e entrarem em pânico. Uma outra evidência que me surgiu também foi um cliente nosso lá de Canoas, que é da Cutelaria Vargas. Vou falar porque ele me permite falar. Em que muitas pessoas me diziam assim, o quê? Fabricação de faca, vai quebrar, porque quem que vai comprar faca? Na pandemia ele decolou. Mas por que nem ele disse assim, olha... Todo mundo dentro de casa, querendo cozinhar. E ele me dizendo assim, ele me falando, Fábio, eu parei para eu pensar no que fazer. Porque enquanto eu estivesse em pânico e assustado aqui, dizendo, Jesus, o que eu faço? E quando você estiver com a tua cabeça contaminada e acelerada, eu não vou enxergar nada. E quando conseguir respirar fundo e olhar de forma macro, aí as ideias vêm. Então aqui entra, você falou do livro Como Evitar Preocupações e Começar a Viver, de como controlar as nossas emoções. Aqui também vem as perguntas, vem cá, qual que é o problema? O que está acontecendo? E quando eu cavoco um pouquinho mais, que eu vou entender qual é o real problema, bom, aí eu vou buscar as causas, aí fica mais ameno a solução. E também tem um princípio que eu adoto muito, que é faça o melhor que puder. Então, quando as coisas... Porque às vezes as coisas acontecem de uma forma que a gente não esperava. Então, verdade. E aí eu pergunto para mim assim, vem cá, eu estou fazendo o melhor que eu posso? Estou, ok. Eu critico muito aquilo que eu faço durante o dia para saber assim, o que eu poderia ter feito diferente e tal. Mas vem cá, fiz o melhor que eu posso? Fiz. Ok, então era para ser assim, está tudo certo. Amanhã vai ser outro dia. Então eu procuro minimizar os impactos emocionais a partir do momento em que eu pego as rédeas do meu emocional, assumo o comando e passo a entender o que eu posso fazer de diferente. E aqui entra também quando a gente fala em fatores de liderança. Muitas pessoas querem, minha liderança, eu sou um líder. Eu pergunto, vem cá, realmente você é um líder ou você é um chefe? As pessoas te respeitam ou elas confiam em você? Se elas te respeitam, você ainda está como um chefe, você não está percebendo. Agora, se as pessoas confiam em você, bom, aí eu executo um papel um pouco mais de liderança. E hoje, dentro de um dos nossos programas, que é o DYLP, que é o Pare de Fazer e Comece a Liderar, nós trabalhamos bastante esses fatores. Então, os 30 princípios de relações humanas, eles trabalham também de uma forma sistemática dentro do processo, trabalhando em 14 componentes lá, comportamentos de liderança, 12 potenciais de liderança. Então, quando a gente vai trabalhando isso, a gente vai enxergando nas pessoas o que precisa ajustar, quais são as situações ali que para elas, neste momento, faz mais sentido. Tem tudo a ver, né? Tudo a ver, alta performance, né? Exato. Fábio, a gente vai se encaminhando, a gente poderia ficar conversando horas e horas, né? Mas vamos tentar explicar, assim, fazer aquele resumão pra galera. Dale Carnegie. Defina Dale Carnegie. Poucas palavras. Se você quer pegar as rédeas, assumir o comando da tua vida, Dale Carnegie é uma boa opção.
O que a Dale contribuiu para o Fábio? Equilíbrio emocional, fazer as coisas de uma forma mais intencional e procurar equilibrar minha vida profissional com a pessoal. Hoje eu tenho uma família em que muito daquela harmonia que nós temos em casa, a Dale Carnegie tem muita parte nisso. Fábio, e para quem tá nesse momento se sentindo perdido, tá precisando de um estímulo, o que tu diria para essa pessoa? Ou com a Carol Sierakovski, ou com o Fábio Yudes, ou portal dalecarnegie.com, ou 51991949352, né? Entre em contato com a gente, porque a gente precisa entender o que está fazendo com que você esteja meio perdido. O que hoje você seria o melhor caminho para... Por que você está perdido, em resumo, né? Para a gente poder entender se a gente pode contribuir ou não. Se a gente puder contribuir, com certeza a gente vai estar próximo ali e colaborando com essas pessoas. Fábio, quero te agradecer muito, né, por tu ter vindo até aqui em Sapiranga, né? Sei que a tua área de atuação é todas, né, mas tudo muito agendado. É verdade. Eu aqui ao redor, além de Novo Hamburgo, Sapiranga, Dois Irmãos, Araricá, então tem algumas cidades aqui em que a gente abraça, né? Eu deveria estar em Novo Hamburgo, minha área é Novo Hamburgo, mas daí tem algumas pessoas assim que a gente vai se aproximando, que a gente vai tendo uma sintonia e que a gente vai ampliando um pouco mais essa área, então por isso que eu estou aqui hoje. Gratidão a minha pela oportunidade, Carol, por estar aqui com você, e você sabe que pode sempre contar comigo. Ai, tô comigo, né? Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse podcast, dessa conversa. O Fábio, ele tem muito conteúdo, muita informação. Eu sou prova disso, né? Que eu participei do treinamento com ele e com outro instrutor da Dale. E eu tenho certeza que quem estiver passando por um momento que está querendo dar o próximo passo, querendo elevar o nível da sua carreira, precisa dar uma passadinha nesse treinamento de alta performance que é o Dale. Acesse lá portaldalecarnegie.com, tudo junto. E qualquer informação estou à disposição. E esse foi o Carol Transforma, um podcast que traz convidados tops, né? Que passaram por jornadas de transformação, que transformam suas vidas, que transformam outras pessoas, transformação profissional, transformação pessoal, e isso é essencial, faz parte da nossa natureza humana, né? A transformação, ela é muito necessária. Mais uma vez, agradecendo aos nossos patrocinadores Academia Biocenter, Estética Cabelo e Companhia, nossos apoiadores Altabox, EcoWork, e com certeza vocês vão nos ver muito por aqui. Muito obrigada pela audiência e até o nosso próximo podcast Carol Transforma.